Foi através do relatório Kissinger? O relatório Kissinger ele foi escrito em 74, né? Ele foi enviado pelo secretário de Estado Henry Kissinger ao então presidente norte-americano Gerald Ford, uma espécie de memorando de estudos chamado Implicações do Crescimento da População Mundial sobre os interesses, sobre a segurança e os interesses externos dos Estados Unidos. Vou tentar... em inglês seria Implications of the Worldwide Population Growth for United States Security and Overseas Interests, né? Então, nesse documento se diz que a população, o crescimento da população mundial é uma ameaça para a segurança e para os interesses externos dos Estados Unidos e que é preciso controlá-la por qualquer maneira. Esterilização em massa, anticoncepção, inclusive aborto. Está escrito lá, certos fatos sobre o aborto precisam ser entendidos. Nenhum país já reduziu o crescimento de sua população sem recorrer ao aborto. E entre os 13 países-chave em que o relatório diz que se deve concentrar interesses estratégicos para controle demográfico, está na América Latina, o México, a Colômbia e o Brasil. Ou seja, não é uma teoria da conspiração fantasiosa. Não. É fato, é real, é documento. Esse documento ficou secreto até 89, né? Depois ele foi desclassificado pela Casa Branca. Hoje ele é de domínio público. Qualquer um pode ler. Eu tenho um xerox dele. Você pode baixar pela internet. Desde que você saiba traduzir mais ou menos o inglês, né? Qualquer um de nós pode ter acesso a ele. Ou seja, que a população seja um fator de poder político, econômico, social, militar, né? Isso aí é um fato que só desmente quem não quer ver, mas é um fato. Que os estados pouco populosos e ricos têm medo do crescimento dos países pobres e mais férteis também é um outro fato. Que eles tentam impor políticas de controle demográfico também é um outro fato. Que o relatório Kissinger existe, ninguém é louco dizer que ele não existe, porque é um fato e contra fatos não há argumentos. Então a conspiração de fato existe. Ela existe no nosso Congresso Nacional, quando a nossa Constituição estava para ser feita, isso em 1988, houve um lobby que recebeu nada menos do que $100 mil para colocar dentro do texto da nossa Constituição, no artigo 226, parágrafo 7º, um trechinho que falava sobre o direito ao planejamento familiar. Nunca nenhuma Constituição brasileira usou essa expressão, planejamento familiar. Por que colocaram isso na Constituição de 88? E colocaram isso, aparentemente, de maneira inofensiva, porque falava que era fundado na dignidade humana, na paternidade responsável, vedada a qualquer forma coercitiva, blá, 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 etc. De repente, quando aquilo terminou, e obviamente $100 mil não seriam empregados à toa para os constituintes, quando terminou, veio um deputado do PT, Eduardo Jorge, e resolveu entrar com um projeto para regulamentar aquele artigo. Regulamentar o planejamento familiar. O que é isso? Nada menos do que legalizar a esterilização. Esterilização era crime no Brasil. Lesão corporal gravíssima, da qual resulta a perda da função procriadora. Um médico que praticasse esterilização, ele poderia ser preso. Com aquele projeto de lei, a esterilização deixou de ser crime e passou a ser até praticada pelo Estado, e como está sendo praticada até hoje, com o dinheiro público. Isso tudo por causa deste textozinho que foi colocado na Constituição. Então, o movimento político, um lobby parlamentar, conhecido no Brasil como GPED, Grupo Parlamentar de Estudos em População e Desenvolvimento, e internacionalmente como GPI, Grupo Parlamentar Internacional, que é o braço legislativo da IPPF, também é um fato amplamente documentado, contra o qual não há argumentos. Então nós estamos lidando com gigantes, estamos lidando com fundações internacionais, com bancos mundiais que só emprestam dinheiro aos países pobres, sob a condição de que eles vão adotar políticas de limitação da natalidade. Estamos lutando com meios de comunicação de massa, com grande poder de propaganda, mas nós temos uma coisa que eles não têm, que é a graça de Deus, né?
Nós somos... E a verdade. E a verdade, exato. Nós estamos como Davi lutando contra Golias. Temos aquelas 5 pedrinhas, mas o Senhor está conosco. Davi vai enfrentar Golias que o amaldiçoa em nome dos seus deuses, mas os deuses são falsos. Nós temos o Deus verdadeiro.